Horário de Brasília, 10 horas e 38 minutos. Bom dia. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Aqui na Grande São Paulo, 26 graus. Que esta terça-feira seja uma das melhores da sua vida. E será. Basta você acreditar. Fé em Deus, sempre. Bom, antes de iniciar a nossa programação, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos ouve, principalmente no Instagram, onde daqui sai a audiência de um parâmetro, uma base para todos os nossos conteúdos. Estamos aí desde o início, o primeiro dia do mês, janeiro, já estamos em fevereiro, entrando no segundo mês. Não posso me furtar disso. Agradecer a cada um de vocês, principalmente a grande maioria que não me conhece pessoalmente, eu digo, mas tem muita gente aqui que tem histórias e a gente tem recebido mensagens carinhosas que, com certeza absoluta, emociona não apenas a mim, mas toda a nossa equipe. São pessoas que dizem mais ou menos assim: Ligeirinho, eu te ouço porque o meu pai te ouvia no rádio, minha mãe te ouvia no rádio, meu avô, minha avó também. Por quê? Porque há 40 anos, há 4 décadas, nós iniciamos no rádio e participamos aí de histórias de muita gente. Então, a força do rádio, a raiz é o rádio. E o rádio hoje você ouve onde? Em um aparelho celular. Então, aqueles que dizem, o rádio já morreu. Engraçado, Como as pessoas torcem na vida da gente negativamente. Você já percebeu? Não é de hoje. Quando eu era moleque, menino ainda, quando eu sonhava em conhecer um estúdio de rádio, já tinha isso. O rádio vai morrer brevemente, a televisão vai tomar conta do rádio. O rádio tomou conta da televisão. E, aliás, eu conto história porque eu as vivenciei, trabalhando em gravadoras, bem antes de entrar no rádio. E quando eu entrei no rádio, principalmente trabalhando com artistas e da área musical, obviamente trabalhando em gravadoras, você tinha um contato direto com os artistas, Ali, na verdade, o núcleo, o recheio do disco, do LP, da fita cassete. Quem é mais antigo vai lembrar disso. Então, você que é jovem, individualmente eu estou falando, mas para milhares de jovens e adolescentes, que nós temos um público, que isso aqui é graça de Deus. Com certeza é indicação dos pais. Ouve o Ligeirinho lá, que o Ligeirinho todo dia dá uma lição de moral. Não dou lição de moral. Na verdade, a gente comenta os fatos do dia, ou os fatos que a gente está comentando aqui sobre a vida, Então, gratidão. E você que tem lembranças nossas do rádio, você pode nos ouvir aqui, porque o rádio está vivo. Tanto é verdade que o canal YouTube, o nome se chama Rádio, começa com rádio, Rádio Estação Imprensa. E aproveitando, eu quero mandar um grande abraço aqui ao meu amigo Ridi Luiz, que tem o seu programa de rádio, já está no ar, é das 10 ao meio-dia, e sempre após as 11 horas eu entro com comentários falando sobre diversos assuntos, como a gente comenta aqui, Rádio Integração FM São Paulo. Você pode acessar através do site radiointegraçãofm.net, tá bom? radiointegraçãofm.net, ou então através do 87,5, você que está na região da Zona Leste, especialmente São Miguel Paulista e adjacências. E também pelo portal Rádios, onde você encontra aí, é a segunda rádio mais ouvida da Grande São Paulo, nesse sistema que estamos hoje aí. E falando em São Miguel Paulista, eu quero dar um puxão de orelhas em todos os nossos colegas
jornalistas, estagiários, diretores, supervisores, se é que existem. Se é que existem supervisores hoje nas redações dos jornais, revistas, portais. Porque a gente precisa vir aqui para informar e não desinformar. Tem gente que até vai falar assim, Ligeiro, mas isso aqui pouco importa ou é o de menos. Não, não é o de menos. Eu sempre aprendi o seguinte, sempre aprendi que a gente tem que ser real, justo. Honestidade é uma obrigação. Honestidade não é para aplausos, não. Claro que, infelizmente ou felizmente, a internet ela existe, mas muita gente usa para o lado negativo, que deveria ser o contrário. Então, meu amigo, minha amiga, essa audiência que nós temos aqui, essa audiência, principalmente no Instagram, onde atingimos aí milhares e milhares de pessoas, e no final do mês nós recebemos aqui a audiência consolidada. É claro que a gente brinca aqui, mas falando a verdade, tem poucos, pode observar aí no nosso biografia, tem poucos profissionais, ou então, eu digo profissionais de verdade, né? E influenciadores que não conhecem nada, mas tem milhões de seguidores, milhões. Aí eu pergunto, o que adianta você ter milhões de seguidores que na hora que você entra no ar, tem meia dúzia de pessoas te ouvindo, te assistindo. Por quê? Porque esses milhões não existem. São mentiras de internet. Pessoal, nada contra. Eu sei que tem um mercado na internet, tem mercado para tudo, né? Vende de tudo na internet. Isso é que você me entende. Se vende de tudo. Então, eu não sou professor para ficar ensinando as pessoas a viverem. Mas na internet existem várias empresas, diversas empresas. Eu recebo convites até hoje. Olha, aumentar o seu número de seguidores. Ok, para mim não interessa. Não interessa, porque, desculpem, eu prefiro ter 10 ouvintes, mas os 10 ouvintes, eles existem. E desses 10, eles vão, de alguma forma, principalmente, eu acredito muito do lado espiritual. E quando você acredita do lado espiritual, não estou falando de religião, tudo acontece. Comecei com 10, 20, 30, e hoje só no Instagram, se não me falha a memória, porque eu não fico muito olhando, quem vê isso aqui é a Tami Cristina de Barros, nós temos mais de 20 mil, 28, né? 28 mil seguidores no Instagram. Só que, pessoal, não é por aí que você vai. 28 mil, aí você fala, nossa, aliás, né, quem não entende de internet fala assim, nossa, 28 mil seguidores, 28 mil seguidores, né? Não é 28 milhões não, certo? O dia que eu tiver 1 milhão aqui, aí eu vou ter o compromisso, não que eu não tenha, de marcar horário com vocês todos os dias, mas eu tenho outros compromissos, não é, na área de segurança. Então, por isso, mas eu gostaria de vir aqui, olha, todos os dias a partir de tal hora, eu estou aqui ao vivo, não dá. E eu me libertei do rádio, porque o rádio é uma das maiores paixões minha, talvez a primeira. Eu adoro comunicação, eu adoro me comunicar, e todos os dias eu me comunico também fora do rádio e da rede. E converso com crianças de 2 anos de idade, e jovens de 100 anos de idade. Não estou fazendo média, porque ainda hoje, graças a Deus, e por muito tempo, Deus que manda, eu trabalho conversando, articulando todos os dias com gente. Eu gosto de gente de verdade. Eu gosto de conversar com as pessoas de verdade. E olha que muitas celebridades, muitas me conhecem, me seguem aqui, famosos, políticos. Todos vocês estão no meu coração, pode acreditar. E a gente entra aqui no improviso, mas eu não posso me furtar disso. Um puxão de orelhas para você que está entrando no jornalismo. Desculpem, mais uma vez, não sou professor, muito pelo contrário, eu aprendo com jovens também. Eu tenho filho jovem, futuro psicólogo, Edgar Xavier. Eu tenho uma filha jornalista especializada,
com vários conteúdos, já viajou para a Europa, não é? Janaína Xavier, grande jornalista, especialista em publicidade, em marketing político. Dois amores, minhas referências são essas. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos maravilhosos, que certamente eu só estou aqui continuando na comunicação porque eu não preciso disso. Graças a Deus eu não vivo disso. Eu não vivo mais disso, me libertei. Eu não preciso ser escravo de donos de rádios. Desculpem, eu tenho que falar isso porque eu estou defendendo aqui os colegas raízes e os jovens também que estão chegando agora. Aproveite bem o microfone das emissoras das quais você está trabalhando ou fazendo estágio. Se precisar do ligeirinho do rádio, entre em contato, tá bom? Será um prazer, de repente, a gente bater um papo sobre comunicação. Repito, a minha escola é o rádio. Então, eu vejo os portais, não tem problema nenhum de eu citar, o R7 da Record. Estou chamando a atenção de vocês mesmo. Não dependo de vocês. R7 da Record. Grande portal, mas infelizmente. Mas não é só R7 não. G1 da Globo. Metrópolis, que é o que mais nós usamos aqui. E todos os outros portais. Vocês erram, e eu já falei isso mais de uma vez e vou repetir. Quando vocês se citam, principalmente eu estou falando de São Paulo, tá? Mas da grande metrópole, a maior metrópole do país. Por quê? Porque a base é aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês. E vou falar agora, como falei de gratidão, agradecer a sua audiência. Preste atenção e, claro, isso aqui serve para todo mundo. Quando você vai citar, eu vejo na televisão, dá até aquele, sei lá, eu me sinto assim, não mal, mas eu falo assim, coitado desse repórter, dessa repórter. Será que tem um supervisor, um diretor de jornalismo na Globo, né? Estamos aqui na Zona Leste. Tá bom, Zona Leste. Qual o bairro que você tá? Não, eu estou no Jardim Pantanal. Tá bom. Onde fica Jardim Pantanal? Nós estamos na Zona Leste, Jardim Pantanal. Aí eles fazem questão de forma pejorativa de falar assim. TV Globo, aí escreve no G1, no R7, que é da Record e tal. Então eu estou aqui colocando todo mundo no balaio. Tá bom? Eu estou falando isso aqui para vocês tomarem vergonha na cara e informar corretamente as pessoas. Poxa, nós estamos aqui em um mundo novo, 2025, e ainda essas redações de jornais, televisão, principalmente a Globo, que aliás a Globo tem dado maus exemplos, né? Então, estamos aqui na Vila Jacuí. Onde fica a Vila Jacuí? Ô, Ligeirinho, você não conhece? Não, eu conheço, mas quando você está transmitindo, você não sabe quem está te ouvindo. As pessoas gostariam de saber onde que é o Parque Jacuí, que inventaram agora, não existe, né? Vila Jacuí. Onde fica o Jardim Pantanal, que agora até o Jornal Nacional acordou e mostrou ontem, em rede nacional. Agora, vamos colocar aqui as coisas pontuais. Eu não estou defendendo político nenhum, muito pelo contrário, né? Quando a gente está aqui, a gente desce o serrote. Mas aqui eu quero uma análise seu do que eu vou falar agora. Você tem observado que as chuvas de janeiro continuam agora em fevereiro? Inundações na Zona Leste. Ligeirinho, você acabou de falar Zona Leste. Onde? Toda a Zona Leste. Vila Prudente, viu, pessoal da Globo? É Zona Leste. São Mateus é Zona Leste, viu, pessoal do R7? Ermelino Matarazzo é Zona Leste, viu? G1 Globo, Metrópolis, R7. Portal Terra, que vergonha, Portal Terra, pelo amor de Deus, parece que não tem ninguém trabalhando lá. Até erro de português. Ah, foi erro do sistema redação. Olha, depois que inventaram a internet, tem uma dona chamada Sistema, ou um senhor chamado Sistema, eles colocam a culpa tudo neles. Quem digitou? Digitou errado, conserta, não é? Itaim Paulista é Zona Leste também. Itaquaquecetuba não é Zona Leste, é cidade. A Globo, o G1, Metrópolis, R7 trata Itaquaquecetuba como Zona Leste. Não é Zona Leste. Orelhudos do jornalismo, Itaquaquecetuba
Tem gente que não consegue falar, né? Completo. Itaquaquecetuba é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, localizada no Alto Tietê. Uma das primeiras cidades, quando você pega aqui aos arredores, você que em qualquer lugar está aí, na rodovia dos trabalhadores, Ayrton Senna, saudosa memória, Castelo Branco, a primeira cidade que você encontra quando vai para a região do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, não é? Lá na Serra da Mantiqueira, eu conheço, pessoal, eu já rodei muito. Aí você encontra Itaquaquecetuba, Suzano e por aí vai. Então, vamos aprender, hein, pessoal do jornalismo aí. Pessoal, é o seguinte, após alagamento no Jardim Pantanal, São Miguel Paulista, viu? E São Miguel Paulista não é o extremo leste, não. É um bairro de São Miguel Paulista. Eu até concordo de vocês colocarem Itaim Paulista como região do extremo leste. Mas não é o Itaim Paulista todo, porque Itaim Paulista é vizinho de São Miguel Paulista, viu, pessoal da redação do G1 Globo. Tô chamando a atenção de vocês porque os outros portais copiam de você. Ah, não é Globo? Quer dizer, Globo há muito tempo não tem mais credibilidade, nem na televisão, e salvo, claro, honrosas e raras exceções, a gente usa ainda o G1. Claro que eu não estou menosprezando, mas a Globo, ela não é dona da informação 100% ok, não. E por quê? Não estou falando de fake news, eu estou falando que a Globo mandou muita gente embora. Não existe supervisores de redação, não existe. Se existirem, então me avisa aqui. Porque todo dia tem erro de redação, né? Tem erro de imagens. Eu estou falando só do G1, erros a nível Brasil, mas eu estou falando de São Paulo. Então, como que você, estudante de uma universidade, voltando agora, começando a faculdade agora, como é que você vai ter como uma referência ler? Aí você ler errado porque colocaram lá no G1 da Globo, quem? Estagiários para se virar sozinhos. Se eu estiver errado, entre em contato que eu respondo aqui, tá certo? Então aqui um jornalista raiz, que começou a fazer faculdade, teve que trancar várias vezes porque eu não tinha dinheiro, não tem problema nenhum de falar isso. Eu fazia acordo com donos das rádios, claro, que tinha ligação com as universidades, hoje se fala universidades, né, faculdade, e eu trancava porque não tinha dinheiro, meu pessoal. Eu não tinha dinheiro, já era noivo, casado, enfim, e não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. O que é que eu fiz? Fui me virando sozinho, e eu tenho orgulho de falar, não vou mostrar aqui, mas se for preciso eu mostro. Eu sou jornalista profissional e eu exigi que fosse levado em consideração todo o meu trabalho de 40 anos. Hoje 40 anos. Então, o Supremo Tribunal Federal, que a gente critica tanto, né? O STF, ele resolveu, não a mim, mas vários jornalistas raízes, que provou que tem trabalho sério, né? Nas redações de jornais, no rádio, eu fui considerado jornalista profissional pelo STF. Lembram disso, os mais antigos? Eu tenho carteira de trabalho registrada como jornalista. Então, desculpem, né? Eu sei que tem muitos assim, ô Ligênio, você é formado em faculdade? Não, muito melhor. Eu exigi, pelos meus trabalhos relevantes, que eu e outros colegas, não é apenas o Ligeirinho do rádio, o Edson Xavier, mas através de colegas, né, de um grande jornalista que infelizmente já não está mais aqui, foi meu padrinho no rádio, que eu faço questão de frisar aqui, Antônio José Mendes Teixeira. Até eu fico emocionado quando eu falo o nome dele. Conhecido principalmente como Toninho Teixeira, o jornalista Antônio Teixeira, ele foi meu padrinho no rádio. Ele me colocou no rádio. Infelizmente, alguns anos atrás, por consequências de problemas de saúde que todos nós vamos ter, infelizmente, ele foi embora. Mas eu faço questão sempre de elogiá-lo e citá-lo, inclusive em vida. Eu sempre, nas entrevistas dele, que eu estava junto, eu sempre fiz questão de mandar um abraço, de dar um beijo, inclusive, um abraço nesse cabra honesto. Olha, Roberto Carlos, Silvio Santos, Rei Pelé, todos eles passaram pelas mãos, né, dos seus jornais. Depois criou um grupo de jornais de bairro, que é
de São Miguel Paulista. Como ele fez São Miguel Paulista crescer do lado jornalístico. Me refiro ao popular, famoso Toninho do Jornal. Não precisa ser quinta-feira, hoje é terça, para a gente homenagear as pessoas que fizeram parte da sua vida. Então, Toninho do Jornal, você está no céu. Eu estou aqui mais uma vez agraciando, né? Sendo agraciado por Deus para falar o seu nome. Né? Já que a gente está falando de jornalismo, quantas vezes eu recebi diplomas por indicação do Toninho do Jornal. Ele, inclusive tem na televisão, ele foi jurado por muito tempo de outro colega. Olha só que é a história do rádio, né? De outro colega nosso que fez sucesso no rádio e depois na televisão, Barros Alencar. Lembram dos programas do Barros Alencar na televisão? O Toninho do Jornal, Antônio Teixeira, jornalista, amigo pessoal do Barros Alencar, durante muitos anos era um dos jurados da TV Record, do programa Barros Alencar. Ô Alencarzinho, a gente vai deixar para falar isso, vamos até deixar para o finalzinho do que nós vamos falar aqui, desse grande problema que é dos anos 80, que é os alagamentos em São Paulo, especialmente no Jardim Pantanal, onde nós estamos puxando as orelhas dos orelhudos do portal G1 da Globo, do Metrópolis, portal Metrópolis. Aí o cara fala assim, pô, esse ligeirinho é cara de pau, né? Ele, não, tem que ser verdadeiro. Ué, R7, eu tô falando dos principais portais. Um copia o outro, aí copia a Globo, né? O R7 que é da Record. E todos os outros que eu esqueci. O Terra também, que tá escrevendo muito mal. E você que copia a Globo, tome cuidado, hein? Dá uma olhadinha na redação se está escrito corretamente. Eu tenho duas irmãs professoras. Eu tenho... A mãe do Edgar é professora. Então... Desculpe, pessoal. Bom, após alagamento no Jardim Pantanal, o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, diz que a prefeitura vai focar na remoção dos moradores. Aquelas pessoas vão ter que sair dali, segundo o prefeito. Pessoal, eu não conheço o prefeito Ricardo Nunes pessoalmente, até por coincidência, né? Eu não acredito muito em coincidência, mas eu fui convidado algumas vezes para inaugurações, né? Inclusive aqui em São Miguel Paulista, até pela minha querida amiga, virou minha amiga, a subprefeita, que eu tenho um carinho enorme por ela. Nossa, virou minha irmã. A doutora Damares Moura, subprefeita de São Miguel Paulista, depois de 1 ano e meio fez um trabalho bacana, legal, ótimo. E a mulherada especialmente fez um fã-clube dela, da doutora Damares Moura, não é? E ela, quando fez a sua entrada em São Miguel Paulista, eu fiquei com dó dela. Eu não a conhecia, ela era muito conhecida a nível Brasil por outras questões de valorização religiosa e também como deputada estadual, exatamente, deputada estadual aqui pela Lespe de São Paulo. E a doutora Damares, além de ser uma mulher corajosa, né, super educada, baiana, cabra bom, né, doutora Damares? Anteontem eu mandei um recadinho para ela e ela disse que ficou emocionada. Eu fico mais emocionado porque é uma mulher guerreira. E muitas mulheres que estão me ouvindo aí no Jardim Pantanal, São Miguel Paulista, ela era convidada para tomar café e almoçar e jantar. E ela entrava realmente nas casas, arregaçava a calça, né, com jeans para entrar nesses locais, e ela visitava os locais que hoje também você vê aí. Pessoal, são coisas que não dá para consertar. E nessa matéria que eu vou comentar com vocês, narrando aqui, é uma realidade. Você querendo ou não, o prefeito Ricardo Nunes, ele poderia até contar histórias como os outros prefeitos fizeram, né? Sabe quando você está faltando comida na sua casa? Aí vem alguém te dá uma dúzia de ovos. Olha, isso aqui é uma dúzia de ovos ou uma cartela de ovos. As pessoas estão passando fome. É mais ou menos assim. Aí vem lá um político, ele te dá uma dúzia de ovos, mas ele faz questão que filme. Olha, o prefeito... Eu estou falando qualquer político. Fazem isso até hoje. Ele dá uma cartela de ovos e fala que ele matou a fome daquela família. E o prefeito Ricardo Nunes, ele fez o contrário. Ele está mostrando a realidade. Não dá para fazer nada. E o que ele falou aqui é que eu vou repetir. Não conheço o prefeito e, aliás, quando é para criticá-lo, eu critico.
Ué, quando é para bater palmas, vamos bater palmas. E hoje, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes. Sim, porque ele não é pai da criança. Anos 80, pessoal. O Jardim Pantanal foi criado nos anos 80. Começou a vir pessoas ali, claro. Pessoal, vocês que moram aí no Jardim Pantanal, vocês ouvintes de todo o Brasil, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Presta atenção. Anos 80. Eu era jovem, eu era moleque. Então, o que aconteceu? Eu não preciso nem olhar na internet, mas quem era o prefeito da época? O prefeito da época tem culpa sim, o governador da época tem culpa sim. Por quê? Como é que você vai construir um barraco? E hoje é casas, tem sobrados. Aí que eu quero que você converse comigo sobre isso. Critique, se for criticar a mim, critique, mas critique de uma forma que eu possa responder. Não vem aqui só com blá blá blá. E pelo amor de Deus, hein? Não, se escrever aqui Bolsonaro e se escrever Lula, você vai ser... eu não vou bloquear ninguém, mas a Tami Cristina, ela que faz esse trabalho, eu tô de saco cheio, desculpe. Tudo que a gente diz aqui, não, é o Lula, não, é o Bolsonaro. Vamos ser inteligentes, né? Eu tô falando agora já avisando antes. Se você escrever aqui algo em alusão ao Lula ou Bolsonaro, para provar que eu sou independente, eu vou excluir o que você escreveu, tá bom? Porque você é um burro, é um jumento ou uma jumenta. Desculpe, eu tenho que falar isso com respeito à maioria das pessoas que são inteligentes. Eu não estou falando do Bolsonaro e não estou falando do Lula. Quando eu falar do Lula ou do Bolsonaro, aí você escreve, certo? Porque você deve ser um doente e tem que procurar um psicólogo, uma psicóloga ou então um psiquiatra. Ambos. Vamos falar a verdade? Após o distrito do Jardim Pantanal, que fica em São Miguel Paulista, ficar alagado devido à forte chuva que atingiu São Paulo desde a madrugada de sexta, sábado, dia 1º, principalmente, o prefeito Ricardo Nunes, ele disse que a prefeitura, em vez de apostar em obras grandiosas para a região, vai focar na remoção dos moradores. Ricardo Nunes não deu detalhes de como isso será feito e nem prazos. Olha, presta atenção que o prefeito Ricardo Nunes disse: eu estou fazendo um polder. Você sabe o que é polder? Esse polder seria uma barreira. E eu falando aqui no rádio, na rede, vocês entendam o seguinte: é uma construção enorme, gigantesca, que também não teria garantia de 100%. Por quê? Porque o rio é natureza. E outro detalhe, antes de iniciar aqui a fala muito importante do prefeito, pessoal, você chega aqui, você percebe qualquer um, né? Não tem casa, não tem dinheiro, vamos entender, nos anos 80. Aí meia dúzia de pessoas, 10 famílias, vieram até São Miguel Paulista, nem existia esse nome de Jardim Pantanal. Então, do lado tem um rio. Opa, tem um rio, dá para as crianças, né? Os meninos nadar. Pois é, pode nadar e morrer afogado, que ninguém falou isso. Muitas pessoas morreram afogadas, porque o rio Tietê é um rio, tem buracos em todos os lugares, nos anos 80 e agora também. Na época, se você puxar no jornal Notícias Populares, na Folha da Tarde, no Diário Popular, sempre tinha manchetes, o próprio Gil Gomes, o Afanásio Azad, comentava de crianças e adultos que morreram no rio Tietê, às margens do rio Tietê. Por quê? Mesmo sabendo nadar, buracos, né? E sem contar que naquela época o rio Tietê, ele era mais ou menos limpo, né? Hoje é uma podridão, dependendo das regiões. Até isso, o Paulo Maluf, que é da minha época, ele prometeu que ia limpar o rio Tietê. Ele mesmo percebeu que não tinha condições financeiras, imagine agora. Mas vamos lá. Você que não está me ouvindo, então preste atenção, vá visualizando a minha voz. Você chega com um caminhão lá, com seus pertences, montou um barraco, todo mundo se juntou, fez um barraco lá de 10 cômodos, para abranger 10 crianças, porque naquele tempo os nordestinos, né, e eu sou oriundo de nordestinos, tinha no mínimo 5 crianças, 5 bebês, não é? Então vamos lá,
tem que ter uma casa grande. Construíram, cada um escolheu o seu barraco, o seu espaço, terreno, melhor dizendo. Só que, minha gente, a área ali é as margens do rio. Então, veja só, coloque aí, no sentido figurado, o rio Tietê, ele fica acima do nível da terra. Para falar assim, de onde você construiu a sua casa. Então, qualquer chuvinha não precisa ser na região. E isso aconteceu agora. Não precisa ser localizado. Mas em outros lugares que tem barreiras, rampas, né? Se a água subir um pouco, no mínimo ela vai subir, no mínimo, uma régua. Ou 2 réguas. Começa em fração de segundos. Coloque 3 réguas aí, 30 centímetros, 90. Daqui a pouco 1 metro, 2 metros. E você precisa sair de casa para não morrer. Foi o que aconteceu, você viu na televisão. Eu acho que todas as televisões mostrou. Inclusive, eu não sei, eu não assisto muito televisão, mas no Fantástico deve ter mostrado. Mas ontem, especialmente eu zapeando os canais, o Jornal Nacional mostrou as dificuldades. Só que o Jornal Nacional também mostrou que o Jardim Pantanal, muita gente que assistiu o Jornal Nacional, viu o pessoal da Globo, gente imbecil do jornalismo, muita gente que assistiu, não, tô falando sério, Jardim Pantanal tem gente que quer tudo não tem preguiça de ler. Então, mas a Globo tem a obrigação de mostrar, Jardim Pantanal fica onde? E eles colocam lá os caracteres, quer dizer, o jornalista, o repórter não tem culpa, né? Jardim Pantanal, Zona Leste, São Paulo. Tem gente que pensou que assistindo o Jornal Nacional ficava bem informado. Mostrou o Jardim Pantanal. Tem gente que pensou a princípio que ficaria lá, no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul. No Pantanal. Isso que você me entende. Bom, vamos continuar. Base da entrevista do prefeito Ricardo Nunes. Diz ele, abrindo aspas, estou fazendo um polder lá no Jardim da Pena, na região. Tem uma obra que a gente estava orçando para a gente fazer um dike, mas fica mais de R$1 bilhão. Veja, uma obra que vai custar R$1 bilhão não vale a pena. E muita gente criticou o prefeito. Não vale a pena, vai ficar muito caro. Se você pegar o número de casas que tem lá e dividir por R$1 bilhão, acho que é mais fácil tirar as pessoas. Aquelas pessoas vão ter que sair dali. Não tem jeito. Vai ser isso. Está abaixo, como eu falei agora, está abaixo do nível do rio. É muito complicado, afirmou em coletiva de imprensa o prefeito. Só que é o seguinte, o que o prefeito está querendo dizer é exatamente o que eu falei agora. Você tem um navio do seu lado, né, no mar. E esse navio ele está prestes a cair. E do lado dele tem as casas. E se ele cair, ele vai causar uma tragédia. Quem veio primeiro, o navio ou as casas? Quem veio primeiro, o rio, o mar ou as casas? Eu acho que deu para você entender, né? Agora, é claro que ontem eu vi um cidadão aqui, e é claro que eu me coloquei no lugar dele. Ele gastou mais de R$20 mil para reformar, para deixar a casa dele de alvenaria. Olha, no Jardim Pantanal, eu já fui lá algumas vezes. Se você olhar quando estiver seco ali, é uma verdadeira cidade dentro de São Miguel Paulista. Jardim Pantanal, União Vila Nova, que fica em São Miguel Paulista também. A doutora Damares Moura, que eu estou me referindo agora, ela conheceu ali porque ela vivia ali, tomando cafezinho. Não é só tomando um cafezinho, conhecendo as pessoas e tentando fazer as obras para conter as enchentes. O novo subprefeito, que também é meu amigo, o jornalista, colega nosso de jornalista, o Divaldo Rosa, ele está fazendo, já começou também, um trabalho, o primeiro trabalho dele foi combate às enchentes. Você observa que nas imagens de televisão, ele está sempre aparecendo. Por quê? Porque ele está lá também. Só que não tem jeito, pessoal. Não tem jeito, vamos ser sinceros. É um local que a culpa é política mesmo. É política. Nos anos 80 para cá não fizeram nada. E até eu vou elogiar o João Dória, que eu estou sempre criticando. O João Dória, para tentar conter, ele mandou infraestrutura para lá. Por exemplo, não tinha internet, ele mandou internet para lá. Ele esqueceu de mandar a internet nos ônibus de São Paulo, mas lá ele mandou internet. Para ter internet, precisa legalizar a energia. Então, se você for no Pantanal, eu acho que a internet deles é mais forte do que a minha aqui no rádio, né?
Então, não estou criticando, pessoal. Vocês que estão no Jardim Pantanal estão me ouvindo, né? Tem muitos fãs aqui do programa, do Ligeirinho, do Estação Imprensa. Então, algumas pessoas ou várias famílias já saíram dali, juntou um dinheirinho, não é? E construiu sua casa em outros lugares para você ficar tranquilo, criar os seus filhos. A vida da gente é assim. Mas muita gente preferiu, desculpem, tá bom? Desculpem, pelo amor de Deus, se acomodarem. E o que aconteceu? É melhor você viver ali, abrir um boteco, dá uma olhadinha a quantidade de botecos que tem ali no Jardim Pantanal. Então as pessoas estão faturando sem pagar impostos ao longo de décadas e pouco se lixando para os problemas. Lixos colocados nos rios, no Jardim Pantanal e adjacências. Coletores de lixo passam hoje lá, mas as pessoas preferem jogar lixos nas margens dos rios, que favorece mais rápido o quê? A inundação. A Globo falou isso? Não. A Globo mostrou isso? Não. Mostra em 10 segundos. Então, essa parte nossa aqui que a gente está falando é uma realidade. O prefeito, o governador, o presidente, qualquer um. Se você sobrevoar de helicóptero, você vê tudo bonitinho, mas você vê aquela lama ao lado das casas. E você observou, dá uma olhadinha aí, nos vídeos que você aparece para você, muitos sobrados. As pessoas construíram sobrados por quê? São pessoas pobres que juntaram o seu dinheirinho para fazer sobrados. E provavelmente eles acreditaram nos prefeitos desde a década de 80, que com certeza para se elegerem, vereadores também, para se elegerem, prometeram muitas coisas ali. Olha, eu quero construir um sobrado aqui, prefeito. Posso construir? Pode. Quantos eleitores você tem aqui? Eu tenho 4. Então pode construir. E essas pessoas elegeram vereadores. Ligeirinho, como é que você sabe disso? Elegeram prefeitos. Jardim Pantanal, uma verdadeira cidade. E é claro que um cidadão ontem, não lembro o nome dele, também não importa, o repórter perguntou para ele, porque foi colocado mais ou menos um valor médio e máximo que a prefeitura pode fornecer, né? Porque o dinheiro é nosso, não é do prefeito, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Então ele poderia, cada família, receber 20 mil reais, de 20 a 50 mil. É claro que 20 mil dá para você fazer o quê? As pessoas moram ali. Primeiro que até para alugar uma casa é difícil. E outra coisa, os filhos cresceram, estão estudando aos arredores. Então é complicado. O prefeito sabe disso. 50 mil serve para quê? Você não compra nada. Então, as pessoas, se o prefeito oferecer 200 mil reais, eu estou falando 200 mil reais, pessoal, por incrível que pareça, não dá para você comprar uma casa à vista, não dá. E você comprando uma casa, você vai ter impostos a pagar. Muitas dessas pessoas, salvo honrosas e raras exceções, agora estão pagando. Mas não paga IPTU, que chegou agora, chegou o seu carnê aí. Essas pessoas não estão acostumadas a pagar luz, água, porque nós pagamos para elas. Pessoal, mais uma vez, desculpem, tá? Eu não estou criticando vocês, é o sistema mesmo. E tem muita gente aí, no Jardim Pantanal e outras regiões, que acostumaram gastar, principalmente os homens, né? Gastar dinheiro em cachaça, nos vícios, do que juntar um dinheirinho e sair de lá. Não é o prefeito não é pai de ninguém. A prefeitura não é mãe de ninguém. Muitos que foram mais espertos saíram dali, foram para outros lugares, compraram até apartamentos. Por quê? Ficou um tempinho ali e ficou juntando dinheirinho, um pouco dinheiro. E dinheiro, pessoal, na fé, com fé em Deus, você consegue realizar vários sonhos. Eu tenho histórias de muitos que moraram aí, estão morando em bairros não nobres, mas estão com a sua casinha própria, pagando IPTU, tem internet, mas infelizmente muitos, é claro que eu não vou entrar em detalhes, não tiveram condições, né? Não tiveram condições e moram aí. E agora, quem é que tem que abraçar isso? A prefeitura. Através da prefeitura, eu moro em São Miguel Paulista. Eu e milhares, mas não precisa morar em São Miguel Paulista, porque o imposto, ele é juntado. Então, nós que vamos pagar, estamos pagando, aliás, todos os prejuízos do município de São Paulo. Quem paga sou eu e você que mora em São Paulo. E o prefeito, ele está fazendo o melhor, não é? A prefeitura informou na tarde de sábado agora
que atuou e levou para a delegacia 2 pessoas irresponsáveis por um terreno invadido e aterrado ilegalmente às margens do rio Tietê, na região aqui do Jardim Pantanal, em São Miguel Paulista. Ou seja, esse aterramento invadido, as pessoas deveriam ter, eu falei isso, denunciado, deixaram também, né? For fingido de cego, surdo e mudo. Então, as pessoas até ajudaram a tudo isso que está acontecendo hoje. O local havia sido aterrado de forma ilícita e lá estava funcionando uma área para carregamento de caminhão com combustível, veja só, com combustível clandestino. Isso é crime. A área tem 2.500 metros quadrados e a multa pode chegar a 12 milhões e meio. Bom, ainda conforme a Prefeitura de São Paulo, além do aterro, os responsáveis ou irresponsáveis ainda construíram, veja só, construíram um muro que prejudicava ainda mais o escoamento da água naquela região que eu estou me referindo, Jardim Pantanal, São Miguel Paulista, bairro da Zona Leste. Aliás, São Miguel Paulista é o segundo bairro mais populoso do estado de São Paulo. O primeiro é Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Viu, pessoal do jornalismo do G1? As equipes constataram as irregularidades por helicóptero, que também é só por helicóptero que dá para ver isso aqui, né? Bom, o Jardim Pantanal é uma área de várzea que se estende por 9 bairros, olha só. O Jardim Pantanal é uma área de várzea que estende por 9 bairros ao longo da zona leste de São Paulo, entre a divisa de São Miguel Paulista e Itaim Paulista, com a cidade vizinha, que é Guarulhos, localizada na beira do rio Tietê. A área é onde justamente o rio corre devagar e faz curvas. A região deveria ser uma área de proteção ambiental, em que são proibidas construções de casas e ruas, mas a ocupação irregular, desde 1980, desordenada, transformou a cidade, a região, em um bairro com muitas famílias e comunidades. Os primeiros moradores chegaram à área ainda na década de 80, como eu disse há pouco. Nos anos 2000, a situação se agravou com o aumento da ocupação irregular da região. Basta chover um pouco para a água ocupar as ruas. Sem conseguir retirar quem vive no local, o poder público começou a levar infraestrutura para as margens do rio. Foi o que eu disse agora, né? Então aqui não adianta, a gente tem que criticar o início, né? Quem começou esse buraco. Mas os outros prefeitos, eles viram que não teve jeito, tem que levar a infraestrutura. Quando você está com sede, tem que levar a água, né? Mas avisar, olha, não vai ter sempre água. Estou falando água para beber, porque para inundação não falta, né? Bom, com isso, até conjuntos habitacionais, escolas e piscinões foram construídos ao longo das últimas décadas. Olha o perigo. E precisava as crianças estudar, não é? Como eu falei agora, anteriormente, de improviso. Em 2020, o então governador João Dória entregou uma espécie de barreira para tentar segurar as enchentes. Já o prefeito reeleito, Ricardo Nunes, disse no ano passado que 400 milhões serão investidos em obras, entre elas a de drenagem para prevenir regiões, né, da cheia ali desse local. Bom, o polder atrasado. Uma das melhorias da atual administração foi a construção de um polder na confluência das ruas Serra do Grão, Mogol e Tide de Lemos, com a intenção de contribuir para a melhoria das condições de drenagem do local e do entorno. O reservatório, no valor de 6 milhões de reais, amorteceria as cheias e a água captada pelas redes de drenagem, que seria depois encaminhada para o córrego Lajeado, na região ali de Guaianazes. Que é tudo junto ali, né, pessoal? Guaianazes, viu, pessoal do G1? Guaianazes é um bairro que não fica em São Miguel, tá? É um bairro vizinho a São Miguel Paulista e também Itaim. Tá bom, pessoal do G1? Para aprender. Bom, porém a obra que começou em janeiro de 2023 deveria ter ficado pronta em 150 dias. Segundo o site da própria prefeitura diz isso, mas até o momento não ficou pronta. Bom, o pessoal aqui da equipe do G1 da Globo procurou entender e foi atrás da prefeitura para saber o atraso.
mas a prefeitura não respondeu. Então, pessoal, resumindo, né, a gente tem que fazer a nossa parte sempre, e a gente não está fazendo a nossa parte. A gente tem que falar a verdade. Então, a remoção, ela provavelmente vai acontecer. A remoção vai acontecer. Agora, o que a gente percebe aqui é que tem muita gente da própria política contra, não é? Da própria política contra. E aqui, como eu disse, que um cidadão falou sobre a indenização que o prefeito... Eu acho que o prefeito não deveria nem ter falado sobre valores, mas ele falou que até 50 mil reais é um convite para que as pessoas deixem o bairro. Mas não foi estudado caso a caso, como eu estou falando aqui. O seu Severino, a dona Maria, o seu José, que está me ouvindo agora, tem histórias para contar, prefeito. E 20 mil a 50 mil, o senhor deveria, né, na minha opinião, nem ter focado isso, porque que estudo foi esse? Foi feito um estudo com quantas famílias? Desculpe falar, mas 20 mil a 50 mil é mixaria que não paga nem um terço do aluguel. Aluguel não, de casa, né? Então é complicado. Eu não gostaria, não quero e não estou, graças a Deus, na pele do prefeito Ricardo Nunes. E lembrando mais uma vez, chamando a atenção, que o Jardim Pantanal é uma área onde moram cerca de 45 mil pessoas. Pessoal, 45 mil pessoas, quantos dessas pessoas são eleitores e votaram nos vereadores aqui de São Paulo? Em vereadores, o que vocês estão fazendo e prometeram para eles e não fizeram nada? Olha, o Jardim Helena é São Miguel Paulista também, viu, pessoal do G1? E no Jardim Helena tem 120 mil moradores, somando mais 45 mil só no Jardim Pantanal. Só para vocês terem uma ideia, eu faço aqui um aparato. Eu morei em várias regiões de São Paulo, né, interior de São Paulo e tal. Mas eu vou dar uma ideia para vocês, mais ou menos, né? Porque o IBGE também é complicado para confiar no IBGE, mas vamos lá. São Miguel Paulista, se você mora em São Miguel Paulista, São Miguel Paulista é um bairro, né? É um bairro populoso. Você sabia que São Miguel Paulista, ele tem mais de 400 mil moradores? 400 mil. Vamos colocar, tem mais de meio milhão, mas vamos colocar no 400 mil. Tem mais população do que o município de Jacareí, aqui pertinho de São Paulo, sendo interior, no Vale do Paraíba, onde eu morei 11 anos. Jacareí tem menos população, e é uma cidade, município, do que São Miguel Paulista. Então veja a dificuldade de ser prefeito de São Paulo. Não é fácil. O problema vem de 30 anos. Nós temos um pré-estudo para fazer um clique ali, mas custa R$1 bilhão. A gente precisa ter transparência nas questões. Dá para fazer um... Eu falei clique, né? Mania, é DIC. Contornando todo o Rio Tietê naquela região. Não dá para fazer isso. Quem está falando isso é o prefeito. Não dá para fazer, é impossível. Nós trabalhamos com transparência. As pessoas podem gostar ou não. A forma da gente tratar as questões é falando sobre a realidade, disse o prefeito Ricardo Nunes. E aí, ouvinte, especialmente você que mora na região aí do Jardim Pantanal, a gente tem que conversar sério sobre isso. Eu fico lembrando aí, todos os anos, não importa as datas, nós temos o aviso da natureza. A natureza está nos avisando há muito tempo e nós fingimos de cegos, surdos e mudos. Acabaram com as ruas, acabaram com as árvores, com as ruas e paralelepípedos, em nome da modernidade.
Ok. Mas quando você faz uma obra, você precisa ter uma opção. Uma coisa simples, objetiva. As águas, elas precisam de uma direção para chegar até onde deveria chegar. Cadê os piscinões? Quantos piscinões foram criados? Sim, alguns deram resultados. Ok? Aqui a gente pode falar de várias regiões da área metropolitana de São Paulo. Eu conheço São Paulo. Eu sou raiz. Ali, você que mora aqui, ó, no Vila Carrão. Tem alguém da Vila Carrão me ouvindo? Vila Manchester. Ali no ano 2000, como repórter, a gente quase se afogou ali, fazendo reportagem. Ali na rua Tamandé. Não sei se é asfaltada já. Aliás, não sei se já colocaram o asfalto, mas era uma rua que tinha uma base, paralelepípedo. Nada contra, pessoal. Mas tem que ter o escoamento da água. A gente não precisa ser engenheiro. Não precisa ser catedrático em algumas profissões. É questão política mesmo. Porque o dinheiro tem. Por exemplo, você já recebeu o carnezinho do IPTU? Não tem jeito, você vai ter que pagar, ou à vista, ou a prestações. Se não pagar, você pode perder a sua casa. Claro que eu não estou exagerando, mas a possibilidade de você perder a sua casa se você não pagar o IPTU é claro e objetivo, está na lei. Agora, por que esses governos, de todos eles, não fizeram a sua parte? O Ricardo Nunes, que é prefeito atual, falando a língua dos jovens, ele está pegando toda essa bucha de prefeitos irresponsáveis. Todos eles que começaram a entender que a população vai aumentando e quando tiver, não agora é mais fácil nessa questão, eles pensaram, claro que eu não estou fazendo juízo de ninguém, mas eu, como formador de opinião, estou defendendo o povo. Quantos desses políticos se aproveitaram dessa calamidade, das tragédias, para se elegerem vereadores e até prefeitos? Veja a quantidade de pessoas que moram nessas regiões. Quantos são eleitores? Então a população foi aumentando, as crianças viraram homens, eleitores, e votaram nesses vereadores que levaram, entre aspas, infraestrutura de Araque, né? Incentivando você a fazer gatos, ligar no poste oficial e você ficar anos e anos sem pagar luz e água. Não é prejuízo para o poder público, é prejuízo para nós. Nós pagamos essa conta. E estamos pagando até hoje. Quando o prefeito fala sobre esse valor absurdo de 1 bilhão, realmente não vale a pena, ele está certo. 1 bilhão vai deixar de investir na saúde, na educação, que ele já investe muito pouco. Mas o prefeito está falando a realidade. É transparência total. Parabéns, prefeito Ricardo Nunes. Os prefeitos precisam ter coragem de falar a realidade, mas também tem que resolver essa questão. Primeiro, proibir de novos moradores. Colocar na cadeia. Porque tem pessoas ali que estão vendendo imóvel, vendendo terreno. Quer dizer, vendendo um terreno que não é seu. Cadeia. Agora a Guarda Civil Municipal, através do secretário, isso aqui ele corre atrás, hein? Orlando Morando, ex-prefeito de Santo André. Esse aqui, pode marcar que eu estou falando, vai tomar jeito nessas questões. É crime ambiental. E você, Sugismunda, que dá mau exemplo para os seus filhos, tem um restinho de lixo dentro da sua casa, você vai ali, anda alguns metros e joga no rio. Ah, mas isso aqui é um lixinho só, então. Só que tem gente imbecil igual você que faz a mesma coisa. Aí você vê na televisão, o quê? Foi o prefeito que jogou pets lá? Foi o prefeito Ricardo Nunes que jogou geladeira lá? Colchões?
camas, foi você, imbecil. Eu não só estou falando no Jardim Pantanal, não, mas em todo lugar, já que eu estou falando no Brasil todo, sempre tem um imbecil que depois fica reclamando que o governo não presta. Claro, ele não presta porque tem eleitor imbecil, sujesmundo, porcalhões, igual você que está me ouvindo agora. Gostou? Problema seu. Aliás, não gostou? Problema seu. Eu não estou aqui para engajamento. Viu, meu amigo, minha amiga? Eu não estou aqui para viralizar. Radialista não é artista. Jornalista, idem. Estamos aqui para informar. Há 40 anos, nós cumprimos uma missão. Se eu tivesse a oportunidade de ser jornalista, radialista, eu fiz uma promessa a Deus. E agora, publicamente eu falo aqui. Eu não consegui terminar a faculdade de jornalismo. Sempre trancando, porque não tinha dinheiro. Ou você comprava comida, eu estou falando eu, Edson. E o que ocorria? Eu fazia uma parceria com as rádios, que os donos tinham um convênio, digamos assim, na época, com faculdades. Só que tem um porém. Eu ficava na rádio quanto tempo? Se eu ficasse 6 meses, 6 meses estava garantido a minha bolsa de estudo na faculdade. E colegas meus sabem aí como eu trocava de faculdade. Mas eu sabia que Deus ia me ajudar. E aliás, sempre, né? Não consegui e as pessoas ficavam com receio, né? Dó, como a gente falava antes. Porque com as pessoas que você tinha mais intimidade, você falava a verdade. Alguns não, eu vou parar porque eu preciso trabalhar e tal. Não era isso, é que eu não tinha dinheiro mesmo para pagar a faculdade e tinha que trabalhar. E eu sempre trabalhei paralelo à área de segurança, que é comunicação também. Mas por mais que eu até tive salários bons, mas não dava. A gente tem que... Eu tinha família, tenho família. Então, chegou um certo momento que eu, através do meu padrinho no rádio, o Toninho do Jornal, que eu faço homenagem aqui também. Infelizmente, faleceu alguns anos atrás. Ele conhecia a minha história e eu falei para ele, ele falou, vamos conseguir, através do STF, que você seja jornalista profissional. Porque as provas eu já tinha. Até meu nome saindo no jornal. E um bocado de papelada, o Toninho do Jornal mandou para Brasília. E eu até perdi a esperança. E a gente não tem que perder a esperança. Um certo dia, eu recebi uma carta pelos Correios, do Supremo Tribunal Federal, pedindo que eu me dirigisse até a rua Martins Fontes, 119, e lá levasse a minha carteira de trabalho. E lá foi dado um carimbo. Que alegria, que emoção. Jornalista. Então, eu já tinha o curso de radialista, somado jornalista, a minha MTB. Quem é jornalista sabe, você precisa ter a MTB, que engloba inclusive o rádio, né? Mas enfim, me tornei um profissional efetivamente. Pelas provas, não é? Mas o que eu aprendi nas faculdades, que hoje são universidades, juntando na prática o maior veículo de comunicação do mundo, muitos vão entender, ou poucos. A faculdade melhor foi o rádio, que através do rádio eu conheci mestres da comunicação.
E através deles, eu construí uma referência no jornalismo, principalmente da área policial, onde eu já estava trabalhando em empresas privadas de segurança. Depois, junto ao governo, Secretaria do Menor. Quantas histórias eu tenho para contar. Mas tive a honra de conhecer esses dois mestres da comunicação, do jornalismo policial. Fora o Toninho do jornal, que me ajudou a me tornar conhecido, um comunicador, a abertura para o rádio. Gil Gomes. Que saudade do Gil Gomes. A voz potente do rádio, um verdadeiro contador de histórias. Gil Gomes. O maior repórter policial, contador de histórias. Que honra conhecê-lo em duas oportunidades. Quando eu tinha 16 anos de idade, visitei os estúdios da Rádio Record, AM 1000 kHz, Avenida Miruna 713. Naquela época eu conheci o Gil Gomes e eu lembro que ele falou: garoto, você fala bem, hein? Se for por mim e por você e por Deus, nós vamos ser colegas de rádio. Em 1981, você receber nos corredores da Rádio Record essa fala do Gil Gomes. Infelizmente, o Gil já não está entre nós. E eu lembro muito bem que na época, já sempre foi famoso. Eu não lembro agora se ele estava na Rádio Globo, ou acho que na Rádio Globo, não na Rádio Capital. Porque eu reencontrei o Gil Gomes depois na Rádio Capital, onde eu também trabalhava. E depois, olha só como Deus é maravilhoso. Conheci o Afanásio Jazade, que o esquema dele de comunicação diferente. Dois profissionais do jornalismo policial, mestres. Eu sempre me esmerei, referências, Gil Gomes, como improviso, como eu estou falando agora com vocês. E o conhecimento da reportagem de rua, eu aprendi com o Afanásio Jazade, um grande mestre que está aí até hoje, já fez a sua obra, graças a Deus está entre nós, fez a sua parte. Até alguns anos atrás eu perguntei: Afanásio, nós precisamos que você volte. Eu não falei nem no rádio, porque ele já tinha falado que parou mesmo, já fez o seu trabalho, mas como deputado estadual. Talvez, pessoal, não estou puxando a sardinha de ninguém, a história diz isso, o melhor político do Brasil, honesto, que é difícil, hein? Ele provava até os seus custos dos Correios. Isso aqui foi pago, não foi pago com dinheiro público, foi pago pelo meu dinheiro, meu salário na rádio. Ele provava, o Afanásio. Xerox, eu já tirei várias Xerox na Rádio Capital para a sua produção. O Afanásio, talvez você já usou os serviços dele como deputado e você não sabe que foi ele que criou, idealizou o PL, o Projeto Lei, para criar o Disque Denúncia 190, o SAMU, a saúde salvando vidas, sabia? É lei do deputado estadual pela Lesp São Paulo, Afanásio Jazade, e várias outras leis. Mas o que eu lembro bem do Afanásio é a sua honestidade, transparência. E quantos alertas ele deu para um certo governador, que eu não vou citar o nome porque ele já morreu, e vai criar um desconforto aqui, não para mim, mas o Afanásio, ele alertou um certo governador sobre o avanço da criminalidade em São Paulo. Esse governador riu e deu de ombros para ele. Então,
Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Gil Gomes, Afanásio Jazade. Veja só que mestres da comunicação. Outro também que eu ouvia, e hoje é meu colega, inclusive eu já o entrevistei. Por isso que eu digo, pessoal, eu sou apaixonado pelo rádio. E aqui estou. Onde você está me ouvindo? Ou me assistindo no telão? Em padarias na Avenida Guilherme Jorge, Guilherme Kotig, fazendo confusão aqui. Avenida Guilherme Kotig, vocês das padarias aí, tô sabendo, estão me ouvindo no telão. Agora já está quase na hora do almoço, tomando um cafezinho. Vocês de Santo Amaro, Capão Redondo, Osasco, Jacareí. Tem muita gente me ouvindo de Jacareí, São José dos Campos. Nós temos histórias aí no rádio, né? Ei, meu Deus do céu. Campinas, Nova Odessa. ABC Paulista, Santo André. Rádio Clube de Santo André. Osasco, Rádio Difusor Oeste. Já que eu falei de São José dos Campos, Super Rádio Piratininga. Ei, bons tempos. Vamos lá. Eli Correia. Meu grande amigo Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Grande amigo hoje. Outro grande amigo, pessoal, vou citar alguns, tá bom? Mas eu tenho grandes amigos. Pedro de Alcântara, grande amigão. O Pedrão é engraçado, hein? Ele só não trabalhou na Globo, hein? Alô, Pedro de Alcântara, um grande abraço, meu amigo, mestre do rádio. Quem mais, ligeirinho? Samuel Gonçalves, Samuca. De repente está até me ouvindo ao vivo aqui, o Pedro de Alcântara também. O Samuel Gonçalves tem uma história bacana. Aliás, quando a gente lançou o projeto no YouTube, neste mesmo canal, Estação Imprensa, o primeiro entrevistado, eu prometi para mim mesmo, uma honestidade, como os outros, mas a simplicidade, a humildade, não é? Eu prometi para mim mesmo, eu vou entrevistar o Samuel Gonçalves, para ele falar da vida dele. E eu consegui. Fui lá na Rádio Top FM 104,1, alguns anos atrás, e o projeto continua, hein? Gente que tem história. Só entra aqui gente que tem história. E o Samuel Gonçalves foi o primeiro. Se você quiser ver a entrevista do Samuel Gonçalves, está no YouTube. E o Samuel Gonçalves, ele tem um Instagram, @ que é o slogan dele. Eu quero te fazer feliz. @ tudo junto. Eu quero te fazer feliz. Olha, tentei, as pessoas estão pedindo, Ligeirinho, por que você não entrevista? Não é bem assim, né, pessoal? O Afanásio Jazade. Eu já mandei alguns recadinhos, mas o Afanásio, ele é meio arredio, né? A entrevistas. Ele tem aparecido aí em alguns podcasts, mas ele é complicado para dar entrevista. Mas eu conheço a história dele toda, né? Tem alguns podcasts aí que eu conheço a vida do Afanásio e ele está expandido. Se você juntar um pelo outro, você conhece um pouquinho da história do Afanásio Jazade. Ele fala da Moca, ele fala da Rádio Capital, da Rádio Globo, ele fala como deputado. Os tropeços, né? Que ele teve por aí e por aí vai. O importante é ser feliz. Alô, Diana Dias Lopes, muito obrigado pela audiência. Maria Dores. Maurício Souza, nome importante, hein? Da criação, grande Maurício de Souza. Vou lembrar aqui com o nosso ouvinte Maurício Souza, 4986. Alô, Márcia Regina Oficial, obrigado, querida. Alô, Nerati Targa, é o que está escrito aqui. Alô, Mary Silva. Selma Machado, também na sintonia. Amália Caetano. Dimas Barbosa. Elcio Ricardo Vicente.
Primeira vez, né? Muito obrigado, hein? Tá gostando aí do programa? Alô, Cleide Pérez Alves. Tem um nome aqui que deixa eu ver assim, Carlindo Paiva, é isso mesmo? Carlindo Paiva, muito obrigado. Flávia Zanin, é que os nomes vêm tudo junto, aí eu dou uma paradinha aqui para saber, para não digitar, aliás, falar o nome errado aqui, né? Não é legal. Mas é tudo junto, então a gente vai lendo conforme está aqui. Alô, alô, Rosângela Andrade, muito obrigado, viu, querida, pela audiência. Alô, Wilson Jesus Oliveira. Alô, Vandato Silva. Nara Terra. Pessoal da Luci Moda. Na sintonia também. Alô, Selma Inácio. João Carlos 5073. Alô, Isa Golanda. Inês Morelli. Stephanie Fanny 13. Stephanie 13, Fanny. Nome bonito, né? Stephanie Fanny. Que apelido deve ser, não é, Stephanie? Nome bonito, hein? Claudinete Farias. Também, Claudinete. Eu tenho uma moça que trabalha comigo que chama Claudete. Alô, Valéria. Valeriana, nome bonito também, ó. Valeriana Sintra. Também a Paula Madeira Fernandes. Marcos Valério Ferreira. Nadir Vieira. Sandra Silva. Turminha aí da Saane Confecções, um abraço. Turminha aí da filmagem, HR Drones, muito obrigado. Vocês que são empreendedores, aproveita e coloca aqui o endereço e o telefone. A gente anuncia aqui, não tem problema nenhum, de grátis, tá bom? Alô, Neide Aparecida dos Santos. Uma grande comunicadora, eu falei do rádio aqui, né? Do rádio. Essa moça bonita, sempre com um sorriso alegre, feliz. Comunicadora de rádio. A Lili Vieira. Lili, eu esqueci o nome da rádio que você trabalha, mas é uma grande audiência lá em Ribeirão Preto. É música sertaneja. E ela sempre interativa, né? Ô Lili, você pensa que não, mas eu às vezes não dá para mandar recado, mas eu tô sempre na oportunidade te ouvindo e te assistindo. Uma jovem talento absurdo, a Lili Vieira, comunicadora de rádio, radialista, colega nossa. Lili, eu estou ao vivo aqui, eu esqueci o nome da rádio que você trabalha, mas a rádio mais ouvida aí de Ribeirão Preto. @oficial Lili Vieira. Alô, Marco Rocha Gente. Maria Soares. João Azevedo. João Azevedo é fã do programa aqui, né, João? Alô, Carvalho Carvalho, 7177. Alô, Lorena Costa. Alô, Sônia Alves. Alô, Ivane Fonseca. Sônia Alves, mais uma vez, mandando um alô aqui para você, tá bom? Alô, Mata Andias. Ó, outro ouvinte assíduo aqui, faço questão de mandar um grande abraço, muito obrigado, viu? A Silvia Makiyama. Eu sempre brinco com ela porque ela deve ser descendência japonesa, não é?
Alô, ó, nome bonito também aqui, ó. Roxane Santos. Tudo bem, Roxane? Vera Barbosa. Deone Santana. Eu vou aproveitar aqui, ó, os nomes bonitos, né, diferentes. A Roxane. Tinha um colega nosso, né, que virou meu amigo. Infelizmente, ele já não está mais aqui. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo também em duas oportunidades, como eu falei, citei o Gil Gomes. Ele disputava a audiência de madrugada com o Zé Bétio. Me refiro ao Edgar de Souza. Quem tem mais de 50 anos de idade vai lembrar dele. Uma audiência ao vivo, hein? Das 2 da manhã até às 6. Ao vivo, todos os dias. A discoteca do Edgar. Edgar de Souza, na Rádio Nacional, que mais tarde Rádio Globo. Ele trabalhou quase 40 anos na Rádio Globo. Edgar de Souza, que foi também compositor, tinha uma voz diferenciada. Tanto é verdade que ele na época não era normal, ele tinha a voz coloquial, o português correto. Tanto é verdade que, se eu não me engano, pode ser que eu errei no slogan, mas não no conteúdo. Ele era conhecido como o locutor das 1000 palavras, porque ele falava rápido, coloquial, e ele dava um sorriso, uma gargalhada sensacional. E se tornou também cantor. Ele gravava algumas músicas, eu tenho até colocado no canal Estação Imprensa. O Edgar de Souza, ele mexeu tanto com a minha vida no rádio. E eu estou aproveitando aqui a Roxane, que ele sempre brincava assim. Ele tinha o operador de rádio, que me parece que era o Irineu, né? E ele falava assim, sempre que ele recebia uma carta, era só carta, claro, não existia internet, ele lia o nome de alguém e falava assim para o Irineu: Irineu, quando você tiver um filho, claro, a esposa do Irineu, mas ele queria dizer o seguinte, é como eu estou falando aqui para milhares e milhares de pessoas, ouvintes, e ele dizia assim, o Edgar de Souza: olha, eu estou falando aqui com a Roxane, mais ou menos isso, né? Ô, Roxane, quando você tiver, aí a gente brincava, olha, a Roxane, mulher, então, o Irineu, quando você tiver uma filha, coloque o nome de Roxane. E ele falava isso, é claro. Muita gente, famílias colocaram os nomes em alusão a essa brincadeira que ele fazia no rádio, na Rádio Globo. E ele dava aquela gargalhada. E mais tarde, eu conversando, é claro, com a mãe do meu filho, ela, quando ficou grávida, eu falei, olha, se for homem, porque eu já tinha uma filha, a Janaína, meu primeiro amor, e a mãe do Edgar, eu falei, olha, e ela aceitou de prontidão, mesmo porque, talvez você não saiba, a minha segunda esposa, a Lara Cecília, mãe do Edgar Xavier, é a Maria Cecília, o apelido de Lara Cecília, ela me conheceu através do rádio, ela era minha ouvinte, sabiam disso? Poucas vezes eu falo isso. Ela era fã do Ligeirinho do Rádio. Eu estava separado, ela também, e a gente se conheceu e tem uma linda história de amor, né? E o maior amor do casal é quando tem o laço de uma nova geração. Então, o Edgar Xavier Amorim, por que você acha que ele se chama Edgar? Porque eu, falando com a mãe dele, quando a gente soube, né, fez o teste que era homem, menino, eu falei, vamos colocar o nome de Edgar? E contei. Ela falou, claro que sim, nome bonito. E a história, Edgar de Souza. Então, Edgar com D no final, para ficar mais chique, que era o nome do Edgar de Souza. Então, para que vocês tenham conhecimento, o Edgar Xavier tem nada a ver com rádio. Mas o nome dele foi escolhido e abençoado em homenagem ao grande amigo em vida. Ele soube que ficou emocionado que eu iria colocar o nome do meu filho de Edgar. Aí no céu, Edgar de Souza. Ficando feliz porque eu coloquei o nome do meu filho em um colega, um grande amigo do rádio. E já que eu estou falando de amores, a Janaína, minha primeira filha, única filha, eu tenho um casal maravilhoso,
falei do Edgar, a Janaína é uma jornalista formada e tem uma experiência fundamental. Já viajou para vários países, especialista em propaganda, marketing, televisão, rádio, comunicação em si. E especialmente também, quer dizer, tudo é especial, ela é esperta em marketing político. E ela também é nova colaboradora aqui desde o dia 1º de janeiro deste ano. Ela traz conteúdos para cá também. É uma das produtoras. Além da Tami Cristiane de Barros, agora temos também a Janaína Aparecida Xavier na equipe. Que bom, hein? Que bom. Alô, MG Lopes. Muito obrigado. Alô, Deone Santana. Flávio Som. Toninho Carregalo. Alô, Jaldemir Mateus. Os nomes diferentes, né? Bacana. Alô, Andrade Vascaíno. É Vascaíno mesmo? Alô, pessoal da Rádio Nativa 99,3. Nossos companheiros nos ouvindo também da Rádio Nativa 99,3. Muito obrigado também pela audiência. Alô, Joséia 9319. Alô, Francisco Cabral. José Ailton Alencar. Aqui é empreendedor, hein? Delícias da Cris 1808. Oh, delícia, hein? Alô, Ângela Maria Guarconi. Tem mais uma xará aqui da Ângela. Eu falei da Ângela Maria Guarconi. Agora chegou aqui na tela a Ângela M. Paulin. Muito obrigado, querida, pela audiência também, viu? Zaira Procópio. Ou Zaira Procópio. Nome bonito também, diferenciado. Tiago de Moraes Oficial. Muito obrigado, querido. Fazer um convite para você, na oportunidade que você tiver condições, tempo, canal Estação Imprensa no YouTube tem, olha, um batalhão de vídeos, muito bacana. Vá até lá. Ou você já está aqui, na verdade, mas você está me ouvindo ao vivo, não é? Alô, Ferdinog. Alô, Cléo Márcio Barbosa. Alô, Catarina Cola. Rádio Paulistana. Mais o pessoal de rádio aqui, né? Vamos embora, Nencarzinho Júnior. Na produção, Tami Cristina de Barros. E agora com Janaína Aparecida Xavier. Vamos à mensagem final. Vamos lá? Tem mais alguém? Alô, alô, Givanildo Costa. É importante possuir um ideal que possa motivar você, que possa iluminar, que você possa se apaixonar e ser um incentivo também a você lutar todos os dias. Tenha entusiasmo, autocontrole, persistência, empatia e automotivação. São algumas das habilidades emocionais que podemos canalizar em nosso benefício. Pratique isso. A gente fala de vida, mas a gente tem que pensar que somos simples passageiros. Portanto, a humildade
ela cabe em todo lugar. Então, faça a sua obra. Não para você ter história amanhã, mas Deus nos deixou aqui, desde o princípio, com o livre arbítrio. E a felicidade, se ela não é permanente, ela deveria ser cultivada todos os dias. Faça como eu, mesmo nos dias que de repente são cinzentos, eu pinto de outras cores. É pena que o último ato na terra seja morrer, porque a morte teria muita coisa a nos ensinar sobre a vida. A morte, mostraria quanto tempo se perde com coisas fúteis. Apontaria tantos erros que poderiam ser evitados. Faria com que cada um de nós vivesse melhor a sua vida. Então, vamos mudar, aprender e melhorar enquanto estamos aqui. Que você seja muito feliz. E a felicidade está dentro da gente. A cada um de vocês que chegaram agora, ou já estão aqui, meu muito obrigado mais uma vez pela audiência, em qualquer horário que chegamos por aqui. Do rádio para a rede. Ligeirinho do rádio. Estação Imprensa. Bom dia!